Convivência, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 1. Convivência. E as indagações de numerosos amigos se multiplicam, porque o aumento do antagonismo e da intolerância no mundo, formando os mais dolorosos processos de violência. De que modo justificar a desvinculação entre pais e filhos, quase sempre em bases de frieza e indiferença? Como entender a frequência dos divórcios, com esquecimento de crianças inteligentes e observadoras que, em muitas ocasiões, passam a se considerar na condição de órfãos de pais vivos? De que maneira sonhar as lutas entre chefes e subalternos, habitualmente empenhados à carga das reclamações abertas? Como extinguir o racismo e o preconceito negativo, as aversões gratuitas e as antinomias, isto é, as contradições entre ideias respeitáveis? Sob que razões interpretar a delinquência entre irmãos? E a guerra? Como definir a sinistra presença da guerra nas comunidades e nações? Respondendo às perguntas de vários companheiros, oferecemos aos leitores amigos este livro despretensioso, afirmando que viver é de todos, mas a convivência é o fator que nos ensina a compreensão e a solidariedade de uns para os outros, a ciência da comunicação recíproca que estamos adquirindo na atualidade do mundo, porque só adquirindo os valores da convivência pacífica atingiremos a plena vitória do amor que o Cristo nos legou. Emmanuel, Uberaba, 29 de janeiro de 1984. Leitura 2. Caminha. A tarefa com Jesus é semelhante à grande caminhada. Em plena marcha, compreenderás que o serviço do bem não te permite o luxo do repouso desnecessário. Os apelos para que te interrompas surgem, habitualmente, de muitos modos. É o cântico das sereias da antiga imagem literária, induzindo-te a distrações que te imobilizem no esquecimento. É a lamentosa alegação de Cassandras do pessimismo, inventando fadigas que não sentes, tentando paralisar-te. Cassandra aqui com o significado de pessoa que prevê coisas ruins. São companheiros que se envolvem na trama de intrigas e melindres a te requisitarem para o desequilíbrio. São amigos que te deixam a sós, receando perder as vantagens que os vinculam a paixões possessivas. Ouve a consciência que te impele ao dever e não te perturbes. Seja qual for o convite que te façam para que te detenhas no campo cinzento da inércia, não te prendas a semelhante domínio da sombra. Serve e caminha. Leitura 3. Construção. Em assuntos alusivos à edificação do reino de Deus em nós, não nos esqueçamos dos requisitos essenciais em qualquer construção terrestre. Qualquer obra simples no plano físico, para que se levante, exige planejamento, serviço e ordem. Planejamento que inclui diretiva e orientação. Serviço que se define por atividade e dever. Ordem que expresse cooperação
e ajustamento. Em suma, a disciplina é a síntese de todos os programas e obrigações para que o menor edifício se concretize na esfera humana. Obedece à pedra nas reentrâncias da base que se horizontaliza no solo. Obedece o tijolo na faixa da alvenaria. Obedece à viga de aço no campo da segurança. Na estrutura doméstica, obedece à semente no preparo da refeição. Obedece o metal na utilidade caseira. Obedece o fio na confecção da vestimenta. Não poderemos construir os mínimos tópicos de elevação no próprio espírito sem que nos rendamos com alegria ao trabalho que nos compete. Somos material inteligente nas mãos sábias do Cristo. O Senhor, no entanto, não opera em nós através de constrangimento, porque o reino de Deus deve realmente surgir nos recessos de nossas próprias almas. É por isso que, em nos ensinando como se deve atuar, viver, crescer, trabalhar, servir e morrer, na edificação do reino eterno, esteve o próprio Divino Mestre entre nós, vivendo em regime de simplicidade nas bênçãos da natureza, crescendo sem ilusões, trabalhando em apagada carpintaria, servindo sem exigência e morrendo injustamente na cruz, sem revolta e sem mágoa, para que aprendamos a buscar primeiramente os desígnios de Deus, cujo plano de ação é luz e felicidade para todas as criaturas. Leitura 4. Os que não esperaram. Não é difícil encontrar entre nossos irmãos do mundo aqueles que, embora sofredores, não se catalogam entre os bem-aventurados aos quais Jesus se referiu. São companheiros que se voltam contra os obstáculos suscetíveis de ofertar-lhes a precisa oportunidade de ascensão às mais altas experiências. Muitos deles se acolhem à rebeldia sistemática, contraindo débitos que os afetam de imediato. No plano espiritual, vemo-los frequentemente. São amigos padecentes que, em verdade, passam pelo crivo do sofrimento. Entretanto, porém, nas perturbações decorrentes da deserção dos deveres que lhes cabiam cumprir, são irmãos que conhecem o valor dos entraves que poderiam transpor a benefício de si mesmos e acabam situados na sombra da delinquência. São colaboradores das boas obras que as desfiguraram, estabelecendo dificuldades para si próprios pela intolerância para com os outros. São companheiros que articularam problemas e desafios para aqueles que lhes hipotecavam confiança e carinho, e deles se afastaram deliberadamente, procurando escapar às responsabilidades que eles mesmos escolheram para observar e viver. São todos aqueles outros irmãos que preferiram o desespero diante das provações de que necessitavam para o próprio burilamento e se enveredaram conscientemente através dos resvaladouros da inconformação e da disciplina para as alucinações da angústia e do suicídio. Realmente, afirmou-nos Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Entretanto, que Ele mesmo, Jesus,
nosso divino Mestre e Senhor, se compadeça de todos os nossos companheiros que conheciam semelhante promessa e não quiseram esperar. Sabemos todos que a infinita bondade de Deus, que nos sustentou ontem, nos sustentará igualmente hoje e, dentro de semelhante convicção, manteremos a certeza de que com Deus venceremos. Leitura 5. Opiniões contrárias. Em muitos episódios da experiência humana, é provável que a provação te bata à porta. Não te aflijas. Por mais grave a situação, não te precipites com decisões na base da insegurança. Estuda o desafio que as circunstâncias te lançam no rosto. Sobretudo, não emprestes qualquer traço sinistro às dificuldades que se te apresentam. É possível que te vejas sob o peso das chamadas opiniões gerais. Entretanto, nem todas as manifestações das opiniões gerais se harmonizam com a realidade. Asserena-te e ora, preparando-te para os esclarecimentos necessários que surgirão no momento oportuno. Não admitas a ansiedade por mentora de tuas resoluções. Ainda mesmo que todos os itens da luta em que te encontras sejam formulados pelos outros contra o teu modo de agir e de ser, guarda a consciência tranquila e não temas. É possível que todas as opiniões em derredor de ti se façam contrárias. Entretanto, conserva a paciência e espera por Deus, porque a opinião dos mensageiros de Deus pode ser diferente. Leitura 6. Opinião e trabalho. Todos nós aspiramos conseguir determinada realização em determinados ideais, mas todos necessitamos de complementar qualidades para as aquisições demandadas. Querias um casamento perfeito e a divina providência te concedeu um matrimônio em que te aperfeiçoes. Considerando que não somos seres angélicos e sim criaturas humanas, recebeste uma esposa ou vice-versa para um encontro feliz, entendendo-se, porém, que esse encontro não exclui o aprendizado da abnegação através da solidariedade recíproca. Desejavas filhos queridos que te concretizassem os sonhos, e a vida te entregou filhos amados que te ofertam os mais altos testemunhos de ternura. Entretanto, ei-los que exigem de ti sacrifício e renúncia, a fim de que se façam educados e felizes. Sonhavas com certos empreendimentos em matéria de arte e cultura, indústria e administração, e atraíste semelhantes encargos. No entanto, qualquer deles te angaria o êxito com vantagens compensadoras, se te entregares sinceramente à disciplina e à responsabilidade. Esperavas amigos em cujos ombros te apoiasses para viver, e esses amigos apareceram. Porém, a fim de conservá-los, será preciso aceitá-los tais quais são, com o dever de compreendê-los e auxiliá-los
tanto quanto aguardas de cada um deles entendimento e cooperação nas áreas do apoio mútuo. Efetivamente, queremos essa ou aquela premiação da vida, mas não nos esqueçamos de que a vida nos pede retribuição de todos os valores que venhamos a conquistar com o trabalho na dedicação do bem, de vez que também no campo da alma, para receber é preciso dar, porquanto em qualquer setor da existência, daquilo que se planta é que será justo colher. Leitura 7. Beneficência sempre. Nem todos dispomos de telescópios para observar as estrelas. No entanto, é imperioso reconhecer que todos possuímos recursos para enxergar as crianças desvalidas no mundo, de modo a estender-lhes o amparo que se nos faça possível. Nem todos conseguimos subordinar as palavras aos princípios gramaticais, a fim de articular uma alocução irrepreensível do ponto de vista idiomático ao redor de assunto determinado. Todavia, a possibilidade de pronunciar essa ou aquela frase de consolo e esperança a benefício dos companheiros que estão suportando sofrimentos e provações maiores que os nossos, não exclui a ninguém. Nem todos penetramos os segredos da botânica em toda a extensão. Contudo, todos guardamos o privilégio de plantar árvores amigas e flores diversas por onde passemos e onde estivermos. Nem todos movimentamos a fortuna amoedada para a sustentação da beneficência. Entretanto, é justo anotar que todos podemos repartir o pão que nos é destinado com alguém que necessite. A vida não nos pede o impossível para que nos integremos aos mecanismos da caridade, extinguindo as provações que atormentam a terra. Mas, para que o mal desapareça, espera de cada um de nós essa ou aquela migalha do bem. Leitura 8. Humanização. Hostilidade, aversão, desafeto, ressentimento. Semelhantes palavras assinalam estados evolutivos nos quais se fixam transitoriamente milhões de criaturas. Os antagonismos entre as pessoas, na essência, expressam atritos nos quais se lhe embatem as forças de envoltório, das quais, por fim, se desvencilham com o tempo, de modo a adquirirem os recursos da elevação de que lhes patrocinam a transferência para as esferas superiores. A imagem mais adequada ao esclarecimento do assunto temo-la mais particularmente na atualidade, nos foguetes fabricados pelo homem, destinados à pesquisa do espaço cósmico. À medida que alcançam as alturas, os engenhos dessa espécie se desfazem de cápsulas diversas, conquistando leveza e libertação para transitarem sem maiores empeços à distância do centro de gravitação que os atrai. Erguendo-se o plano físico por região, na qual ainda preponderam os impulsos animais de egoísmo
e autodefesa, quantos se liberam de semelhantes impedimentos, se projetam nos altos domínios da compreensão, penetrando outros campos relacionados com a cúpula do universo. Eis porque, atingindo a própria humanização, a criatura deixa de conhecer adversários para encontrar unicamente irmãos, em qualquer clima evolutivo. Esforcemo-nos, assim, ao máximo, para entender acima de julgar e, pouco a pouco, o conceito de inimigos se nos afastará da mente, porquanto ainda, mesmo nos companheiros que se empenhem a ferir-nos, identificaremos candidatos ao remédio e à piedade, e por eles trabalharemos a fim de que o bem nos favoreça, com a dedicação de quem se auxilia, auxiliando aos próprios irmãos. Leitura 9. Dinheiro e experiência. Não consideres o dinheiro por vil metal, justo acatar-lhe as funções na existência humana. O dinheiro não é um motor, mas gera o progresso. Não é alegria, no entanto, consegue distribuí-la, ainda mesmo se doada por aqueles que não a possuem. Não é paz, contudo, constrói caminhos para a conciliação. Não é segurança, mas protege a pessoa contra a necessidade. Não é alimento, no entanto, assegura o pão de cada dia. Não é agasalho, porém, adquire os fios que o entretecem. Não é saúde, entretanto, adquire o remédio para aliviar a enfermidade ou saná-la de vez. Não é um tapete mágico, mas auxilia o homem a ganhar tempo no aconchego do automóvel ou no bojo do avião. Não é amizade. No entanto, sempre que mobilizado para o bem dos outros, é capaz de criar os melhores valores da simpatia e do reconhecimento. Dinheiro é suor do trabalho e sangue do organismo social. Aprendamos a respeitá-lo. A finança, em si, não é vida. No entanto, em nome de Deus, é um dos mais valorosos apoios para a vida, a fim de que a criatura possa viver. Leitura 10. Trabalho e crítica. Trabalho edificante em andamento no plano físico, onde se reúnem milhões de criaturas diferentes entre si, não se desenvolve sem críticas. A pancadaria verbal cercará os obreiros. Explodem objurgatórias, isto é, censuras, repreensões, tais quais estas. Por que tanta lentidão nos detalhes? É impossível não estejam vendo as falhas com que se mostram. Aquele cooperador é um desastre. Não se compreende uma realização assim tão elevada em mãos tão incompetentes. Não consigo colaborar com gente tão despreparada. Tudo cairá sobre a turma irresponsável. Estão todos errados. Aguardemos o fracasso final. Quando essas vozes se façam ouvir,
Não temas e prossegue trabalhando. Imperfeições todos temos e teremos, até que possamos alcançar o plano divino. Problemas evidenciam presença e colaboração. Dificuldades trazem observações e observações justas geram insegurança. Deixa que a censura te vigie e segue adiante. Apesar de nossos erros e acima de todas as nossas deficiências, a construção do bem não nos pertence essencialmente. Pertence a Jesus, que zelará por ela em nome de Deus. E sabemos que o trabalho de Jesus não pode nem deve parar. A vida não nos pede o impossível para que nos integremos nos mecanismos da caridade, extinguindo as provações que atormentam a terra, mas, para que o mal desapareça, espera de cada um de nós essa ou aquela migalha do bem. Leitura 11. No trânsito da fé. No caminho da fé, para que se lhe consolide o valor, é possível encontrar obstáculos através dos quais possa demonstrar as tuas aquisições de sinceridade e coragem, tais quais sejam a incompreensão dos bons, a agressão dos desesperados, o sarcasmo dos irreverentes, a perturbação dos irmãos ainda ignorantes, a exigência dos críticos, a deserção de companheiros, a perseguição dos adversários, as horas de crise, as sombras da tristeza, os braseiros da aflição, os imperativos da renúncia, a necessidade do sacrifício pessoal e o golpe de amargas desilusões. Mas, se tiveres humildade na marcha em direção aos elevados objetivos que te propões a atingir, não te faltarão apoio e assistência constante na senda a percorrer, porque a humildade se transforma em amor, e o amor se te fará luz e bênção na jornada para Deus. Leitura 12. Liberdade e proveito. São muitos os companheiros que requisitam liberdade e mais liberdade. Entretanto, a maioria se esquece de que a independência de alguém vale pela disciplina que esse alguém apresenta na execução dos deveres que a vida lhe preceitua. A natureza mostra isso em lições claras e simples. O Sol é um gigante de força no espaço cósmico. No entanto, se não aceitasse os impositivos da gravitação, não sustentaria sua imensa colmeia de luz. A cachoeira assemelha-se a uma explosão de energias desatadas, mas sem a represa que lhe condiciona o poder das águas, o homem não usufruiria muitos dos valiosos benefícios da civilização. Sem controle dos implementos que lhe são próprios, um avião não se levantaria. Sem leis que presidam o relacionamento entre as criaturas, a ordem seria uma ilusão. Reflitamos nisso e saibamos cumprir as obrigações que nos cabem. A criatura se destaca pelo que saiba, mas vale pelo bem que se decida a fazer. Leitura 13. Amigos.
De quando em quando, aqui e além, por vezes, aparece determinado obreiro do bem que se acredita capaz de agir sozinho. No entanto, a breve tempo reconhece a própria ilusão. O Criador articulou a vida de tal modo que ninguém algo constrói sem a cooperação de alguém. Na Terra, há quem diga que amigo é alguém que nos procura unicamente nas horas de alegria e prosperidade, de vez que comumente se afasta quando o frio da adversidade aparece. Temos nisso, porém, outra inverdade, porquanto o amigo, ainda mesmo cercado de obstáculos, compreende os companheiros que se distanciam dele transitoriamente, entendendo que circunstâncias imperiosas os compelem a isso. Na condição de espíritos ainda imperfeitos, é certo que, em muitas ocasiões, não nos achamos afinados uns com os outros, especialmente no plano físico, nos momentos em que as nossas queixas recíprocas revelam-nos os pontos deficientes. E se soubermos reconhecer que todos temos provas a superar e imperfeições a extinguir, não experimentaremos dificuldades maiores para exercer a solidariedade e praticar a tolerância, melhorando nosso padrão de serviço e comportamento. Se instalados na compreensão mais ampla, observamos que a amizade apenas sobrevive no clima da caridade que se define por prática do amor de uns para com os outros. Na posição de amigos, entendemos espontaneamente os nossos companheiros, oferecendo-lhes o apoio fraterno que se nos faça possível, mesmo quando estejamos separados, porquanto estaremos convencidos de que, possivelmente, surgirá o dia em que necessitaremos que eles nos amparem o mesmo auxílio. Aprendamos a valorizar os nossos colaboradores para que não nos falte o concurso deles no momento certo. Amigos são alavancas de sustentação. Saibamos adquirir cooperadores e conservá-los, lembrando-nos de que o próprio Jesus escolheu 12 irmãos de ideal para basear a campanha do cristianismo no mundo. Foi ele mesmo, o Mestre e Senhor, que, certa feita, lhes falou de modo convincente: em verdade, não sois meus servos, porque vos tenho a todos por amigos do coração. Leitura 14. Ante os adversários. É possível encontres alguns adversários nas melhores realizações a que te entregas. Se isso acontece, habitualmente estás diante de uma pessoa desinformada ou doente que te recebe com evidentes demonstrações de desapreço. E quando esse alguém não consegue acerenar-te o campo íntimo a certas reações negativas, por vezes alteia a voz e se faz mais inconveniente nas provocações. De qualquer modo, tolera o opositor com paciência e serenidade. Ouve-lhe as frases ásperas em silêncio e reflete no desgosto ou na enfermidade em que provavelmente se encontre. Quanto haverá sofrido a criatura até que se obrigue a trazer o coração simbolicamente transformado num vaso de fel? Anota por ti mesmo que todos aqueles que ferem
estarão talvez feridos. Age à frente dos inimigos de teus ideais ou de teus pontos de vista com entendimento e tolerância. Advertiu-nos o Divino Mestre: ora por aqueles que te perseguem ou caluniam. O Cristo nunca nos exortou ao revide ou à discussão sem proveito. Induziu-nos a orar por todos os adversários ou acusadores gratuitos, dando-nos a entender que eles todos já carregam consigo sofrimento bastante, sem que necessitemos agravar-lhes as tribulações. E ainda mesmo que estejam semelhantes companheiros, agindo de maneira insincera, saibamos confiá-los ao tempo, de vez que, para que se lhes reajuste os mais íntimos sentimentos, bastar-lhes-á viver. Leitura 15. Nos trilhos mais íntimos. Além da beneficência que os recursos amoedados conseguem realizar, uma beneficência existe ao alcance de todos, que pode frondejar e frutecer nos trilhos mais íntimos do cotidiano, começando por dentro do próprio lar. É o verbo que se cala ante a maledicência ou a palavra otimista que alimenta as boas intenções, convertendo-as em obras elogiáveis. É a gentileza que se dispensa ao vizinho no culto do entendimento e da cordialidade que perdoa espontaneamente o gesto infeliz de algum companheiro. É o pensamento amigo que a bondade exterioriza em favor do necessitado de paz, ou a prece que se formula em apoio aos irmãos caídos em provação e desvalimento. É o serviço aparentemente insignificante que se pode prestar aos que nos compartilham das experiências diárias, quais sejam a informação útil ou a condução de um fardo pequenino. É a generosidade com que nos será justo suportar a irreflexão desse ou daquele interlocutor e a desculpa sem queixa para com as ofensas recebidas. Dessa benemerência, às vezes despercebida nas agitações do mundo, nascem valiosos fatores para a harmonia da existência. Aprendamos a tolerar-nos uns aos outros, sem atrito, sem mágoa e sem lamentações. Reconheçamos que a possível falta de alguém, tanto quanto a enfermidade de companheiro determinado, poderiam ser nossas. E não olvidemos que o nosso beneficiário de hoje poderá ser o nosso benfeitor de amanhã. Situando o próprio coração em nossos gestos, marcando a nossa romagem com o selo da compreensão e do amor, estaremos efetivamente seguindo os exemplos do amigo celeste que nos auxilia e socorre de instante em instante, sem que venhamos a perceber. Leitura 16. Dupla beneficência. A caridade, na forma externa, é suficientemente conhecida. Toda organização assistencial é uma bênção de Deus, atenuando a penúria e o sofrimento onde surja. Existe, porém, a beneficência mais íntima e se comunica de alma para alma, nas bases do silêncio e da compreensão. A caridade mais íntima socorre a pessoa em necessidade sem aparecer. Fala-lhe aos recessos do espírito sem palavras articuladas.
apoia-lhe a vida sem mostrar-se e ilumina-lhe o coração sem ofuscar-lhe o entendimento. Experimenta semelhante trabalho e observarás quanta alegria se te exteriorizará da existência. Se conheces a necessidade de alguém, não esperes que esse alguém se coloque de joelhos a suplicar-te favor e estender-lhe o auxílio de que possas dispor. Na hipótese de te faltarem recursos para isso, encontrarás os meios de sugerir a companheiros outros para que o façam, sem que a tua influência se mostre. Quando te convences de que essa ou aquela criatura te requisita atenção para determinado assunto, ainda mesmo que disponhas de tempo escasso, pode dedicar-lhe alguns momentos nos quais a tua palavra lhe signifique o apreço que te merece. Nos problemas de natureza familiar, descobrirás, sem dificuldade, a trilha mental no instante justo, através da qual consigas transitar, restaurando a harmonia doméstica sem esperar agradecimento. Ante um amigo que se suponha em erro, saberás despertar-lhe as qualidades superiores que, porventura, estejam adormecidas, afastando-lhe os pensamentos de quaisquer sombras. Perante uma criatura querida, que te acha desfechado essa ou aquela ofensa, reconhecerás que estará ela em momento difícil e que te cabe esquecer o contratempo havido, já que em lugar desse ou daquele ofensor, poderíamos estar nós com os desacertos e precipitações que ainda nos caracterizam. Não nos esqueçamos da beneficência externa que nos irmana uns aos outros através da existência recíproca nas experiências do cotidiano, mas atendamos à beneficência mais íntima, que ampara sem mostrar-se, erguendo sentimentos e levantando almas para a elevação de hoje, que perdurará nas alegrias do hoje e sempre. Leitura 17. Anotemos. Os ensinamentos de Jesus estão nas linhas da natureza. Quanto menos perseverança na enxada, mais ferrugem a dificultar-lhe o serviço. Quanto mais suor no arado, mais bênçãos na sementeira. Quanto menos repouso à fonte, mais limpidez na corrente. Quanto mais descanso ao poço, mais estagnação enfermiça das águas. Quanto menos trato às plantas do pomar, mais ampla invasão da erva daninha. Quanto mais poda nas árvores benfeitoras, mais valiosa se lhe faz a produção. Assim também na vida. Quanto menos esforço, mais intensa excursão na ociosidade. Quanto mais diligência, mais crédito na ação. Quanto menos fé, mais névoa de incerteza. Quanto mais serviço apresentado, suprimento mais alto. Quanto menos bondade, mais pessimismo. Quanto mais amizade, alegria mais pura. Quanto mais desprendimento no amparo, simpatia maior. Quanto menos perdão, mais sombra de ressentimento. Quanto mais amor, mais luz no caminho. Quanto menos brandura, mais inquietação. Quanto mais humildade, mais compreensão. Por isso mesmo, nós, armados de vontade e discernimento, somos livres para estabelecer na vida o clima de sofrimento que nos segregue ou para construir o nosso caminho de felicidade, facilitando-nos a ascensão para a grande
outros. De certo, pensando na importância da caridade nos mecanismos de nossas relações recíprocas, é que Jesus nos legou a observação inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Leitura 18. Traços da paciência. No campo da alma, a paciência é um dispositivo de ação capaz de auxiliar-nos na realização de preciosas tarefas, tais quais sejam: suportar dificuldades sem desistir do serviço a fazer, promover, sem alarde, o socorro preciso aos companheiros necessitados, tolerar os cooperadores de temperamento difícil sem recorrer a advertências inoportunas, aguentar injúrias sem transmiti-las à sensibilidade dos outros, fazer o bem, abstendo-nos de provocar elogios e recompensas, substituir qualquer irmão impedido de exercer as funções que lhe são próprias na equipe de trabalho em que se integre, sem cobrar-lhe qualquer tributo de reconhecimento, liquidar os problemas da experiência comum à custa do esforço próprio, evitando incomodar a quem quer que seja. Em suma, quando se fala de paciência, invoca-se a presença de alguém que se dispõe a trabalhar e a servir, sem a mínima ideia de que a paciência possa ser uma cadeira de balanço para refúgio da inércia. Leitura 19. Caridade e relacionamento. Lições professadas nas faculdades de ensino conferem às criaturas variadas titulações de competência. Entretanto, embora se observe na terra de hoje o imperativo de se formar em valores acadêmicos, no que se refere à comunicação, é justo reconhecer que a ciência do relacionamento nos acertos precisos é prerrogativa de Jesus. Foi na cátedra da caridade que ele, o Mestre Divino, lecionou todas as matérias necessárias à concórdia entre os homens, como sejam o perdão das ofensas, a oração pelos perseguidores, o amparo aos necessitados, o socorro aos doentes, o bom ânimo aos tristes e o apoio aos fracos e aos pequeninos. Lembremo-nos disso e atendamos à compreensão para com os outros, a fim de que sejamos compreendidos. Indaguemos de nós mesmos de quantos contratempos e desgostos nos livraríamos se houvéssemos humanizado determinados gestos para com nossos semelhantes, e especialmente para com os mais íntimos participantes do nosso círculo doméstico nas horas de crise. Os pais que censuramos quando se desinteressam de nós, os filhos que se nos afastam da convivência, desconhecendo-nos o amor, os amigos que nos deixam, embora as nossas súplicas para que não nos abandonem, os associados que não hesitaram, a nosso ver, em causar-nos prejuízos, os irmãos que nos sonegam apoio e que, segundo o nosso ponto de vista, estão em condições de nos atender. Em todas essas situações, a caridade está pronta a mostrar-nos que não nos cabe exigir-lhes, nem mesmo em se tratando dos entes mais queridos, o que não nos podem doar, e que, em muitas ocasiões, não nos comportaríamos de maneira diferente se estivéssemos no lugar dele. Louvemos as conquistas da inteligência que patrocinam o progresso nas frentes da cultura, mas ampliemos, quanto possível,
a nossa ideia de caridade do amparo material ao campo espiritual propriamente considerado. E reconheceremos que a beneficência, em nosso relacionamento recíproco, é a única luz suscetível de nos conduzir ao clima do amor e à vitória da paz. Leitura 20. Com Deus venceremos. É possível que a provação te visite algumas vezes. Quando isso ocorra, não te aconselhes com desânimo. Encoraja-te na fé e caminha para a frente com as tarefas que a vida te confiou. Recorda que as dificuldades que te alcançaram o caminho terão atingido outros companheiros. É razoável reflitas que não és a única criatura atravessando as sombras que te parecem excessivamente pesadas nos ombros. Outros choram e sofrem. Não percas tempo com o frio do desalento ou com a febre do desespero. Ao invés disso, conquanto as provações que te assinalem a marcha, estende mãos socorredoras aos que talvez estejam suportando problemas muito mais difíceis do que os teus. Não te marginalizes. Confiando na divina providência, segue adiante e não temas. Sabemos todos que a infinita bondade de Deus, que nos sustentou ontem, nos sustentará igualmente hoje e, dentro de semelhante convicção, manteremos a certeza de que com Deus venceremos. Leitura 21. Caridade e convivência. A caridade é a base da paz no relacionamento humano. Convivência feliz pede apoio e compreensão. Por vezes, é possível que os outros necessitem de nós, mas não podemos esquecer que todos nós necessitamos igualmente dos outros. Auxilia os vizinhos para que os vizinhos te auxiliem. O próximo é a ponte capaz de escorar-nos na travessia das dificuldades. Não fujas à prestação de serviço que a outrem consigas oferecer. Esquece possíveis ofensas alheias, reconhecendo os nossos próprios erros. Fala, criando otimismo e paz. Não te queixes de ninguém. Trabalha e serve sempre. De certo, pensando na importância da caridade nos mecanismos de nossas relações recíprocas, é que Jesus nos legou a observação inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.